Por acaso você está começando no inglês? Talvez dando os seus primeiros passos? Buscando saber por onde começar? O que aprender primeiro? Ou talvez já faz muito tempo que você estudou inglês e você se sente hoje enferrujado na língua. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Eu desenvolvi um pequeno curso chamado Basic Level, um curso de apenas 60 aulas para você dominar o nível básico do inglês em apenas um mês. Você vai dominar presente, passado, futuro, como criar perguntas, como criar respostas, como se comunicar com as estruturas bases do inglês, as estruturas essenciais, o necessário para você ter um bom nível de comunicação. E além disso, você vai ter suporte diretamente comigo. O valor do curso é apenas R$ 97. Isso mesmo, R$ 97. Não é mensalidade, você não paga esse valor todos os meses, não. Você vai pagar esse valor uma única vez, R$ 97, e assim você vai ter acesso ao curso para sempre. Acesso vitalício, incluindo as futuras atualizações. Esse valor, essa oferta é por tempo limitado. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/basic level, e cai para dentro da jornada de aprendizado, onde você vai aprender as estruturas bases, essenciais da língua inglesa. Eu te espero lá. Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com filmes. E o filme escolhido de hoje é um filme romântico britânico, conhecido como Antes que Termine o Dia. Em inglês, esse filme é chamado de If Only. Bom, é uma frase épica do filme. Bom, se você nunca assistiu esse filme, fica aqui a minha sugestão, a minha recomendação para você estudar inglês com ele. Por quê? Porque a atriz que está aqui namorando com esse cara, ela é americana e ele é britânico. Então nós vemos ali uma brincadeira constantemente do sotaque americano em contrapartida do sotaque britânico. O filme acontece em solo britânico, é um ótimo filme, fica aí a minha sugestão. É um filme muito lindo, é um filme para você realmente chorar, é uma história muito linda. E eu não vou dar spoiler algum aqui desse filme. A cena que nós vamos analisar desse filme é uma declaração de amor que ele faz para ela. Enfim, já vai ser meio que um spoiler se você não assistiu, mas a primeira coisa que eu quero pedir para você aqui nessa aula é: deixa seu like aqui embaixo e bora para mais uma aula. Para começarmos, vamos assistir essa cena sem legenda alguma. Eu gostaria que você comentasse aqui o que você consegue entender dessa cena. De 0 a 10, o quanto que você consegue entender dessa cena do filme Antes que Termine o Dia. Let's go! Close your eyes. Happy graduation. Oh my God. Some of the chimes are old and some are new. That's a musical note. A violin. This one's a flower. But there's no sense in that at all, except it was exquisite, much like yourself. Now let's see. It's the train that we took today. And there's the Eiffel Tower that you've always wanted to see. And there's a frying pan. Because you are the only person that I know that can actually do the flipping thing.
heart. My heart. It's yours now. É isso aí, people. Como vocês viram, é uma declaração de amor que ele faz dando um colar para ela, onde cada um dos amuletos tem um significado com base nas experiências pessoais do casal. Nós vamos agora assistir essa cena com legendas em inglês. Comente se agora vai ficar mais clara a compreensão. Let's go. Como vocês viram, só tem fala dele aqui nessa cena. Então, literalmente, como vocês viram no título dessa aula, inglês britânico puro. Vamos lá, então. Close your eyes. Happy graduation. Oh my God. Some of the chimes are old and some are new. That's a musical note, a violin. This one's a flower. But there's no sense in that at all, except it was exquisite, much like yourself. Now let's see. It's the train that we took today. And there's the Eiffel Tower that you've always wanted to see. And there's a frying pan. Because you are the only person that I know that can actually do the flipping thing. And this one's a heart. My heart. It's yours now. É isso aí, meus amigos. Vamos para mais uma análise do começo ao fim. Essa cena inteira ela possui 1 minuto e 34 segundos. Se você quer essa cena para você estudar na sua casa, aí no seu celular, assistir ela sem legendas, com legendas em inglês, voltar, pausar, né? Se você quiser essa cena no seu celular, eu te convido a vir no link aqui na descrição desse vídeo para você participar do meu grupo lá no WhatsApp. Lá no WhatsApp eu compartilho essas cenas somente para quem está no grupo. Então, se você tem interesse em ter essa cena aí para você estudar depois, assim como outras cenas que nós trazemos aqui para o canal também, fique à vontade, clique aí no link para você participar do meu grupo, é totalmente gratuito, tá? Fiz isso para realmente te ajudar e para mim compartilhar essas cenas aqui com vocês. Vamos lá, people! A primeira coisa que nós temos aqui nessa cena, vamos analisar juntos. Aqui nessa aula de hoje, eu costumo dizer que quando eu analiso alguma cena britânica, esse símbolo do óculos aqui em cima, né, que é o logotipo, ele devia ter uma bandeira britânica. Na próxima eu vou me programar para isso, hein? Mas vamos lá. A primeira frase da cena é essa aqui, ó. Close your eyes. Close your eyes. Bom, essa vai ser uma análise realmente bem direta ao ponto, ok? Vocês sabem que tem algumas aulas que a gente costuma realmente expandir, detalhar o máximo possível. Vocês viram aqui que teve aula que a gente fez até no quadro, aqui na lousa, explicando com mais detalhes. O nosso objetivo aqui, como é uma cena longa, e aí eu não quero que o YouTube bloqueie essa aula, nem tire a gente do ar, eu vou analisar aqui de modo breve, mas também direto ao ponto, ok? Então, close your eyes. Feche seus olhos. Close your eyes. Eu gostaria que enquanto você me assistisse, você repetisse junto. Repete aí comigo. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Você vai perceber que muitas falas dele nesta cena, ele pronuncia bem baixo, bem leve,
né? Afinal, eles estão ali em um restaurante bem familiar, então é uma voz mais suave. Close your eyes. Feche seus olhos. Happy graduation. Aí ele diz Happy Graduation. Bom, aparentemente aquela palavra significa graduação, mas eles usam esse termo Happy Graduation, essa expressão Happy Graduation, para dizer feliz formatura. Pode ser feliz graduação? Pode, mas é o que a gente diria aqui no português como feliz formatura, Happy Graduation. Então, Happy Graduation, feliz formatura. Então, vamos lá? Happy graduation. Feliz formatura. Oh my God. A única fala dela dessa cena é essa aqui. Oh my God. Significa, oh meu Deus. Some of the charms are old and some are new. Vamos lá. Agora começa as falas um pouco maiores dele. Vamos lá. A primeira coisa que ele diz aqui é Some of the charms are old and some are new. Some of the charms are old and some are new. Ele fala isso um pouco rápido. Preste muita atenção. Oh my God. Some of the charms are old and some are new. Some of the charms significa alguns dos amuletos. Para quem não sabe, charms se refere àqueles amuletos ali que estão na pulseira que ele deu para ela. Então, charms, para quem não sabe, é aquilo que se utiliza nas pulseiras. Tipo aquela pulseira, por exemplo, a famosa Pandora, onde se colocam vários amuletos. Charms são aqueles pequenos amuletos, cada um representando alguma coisa. Então, ele está dizendo o seguinte: some of the charms, alguns dos amuletos, are old, são velhos. Vale ressaltar uma coisa muito importante sobre o inglês, tanto americano quanto britânico, tá? Adjetivo não tem plural. Você pode perceber que old significa velho, mas também significa velhos. Eu não sei vocês, mas essa para mim é uma das principais causas de por que o inglês é muito mais fácil que o português. Primeiro que os adjetivos, eles não têm gêneros. Velho, velha é old, e velhos e velhas, old. Facilita muito mais, fala a verdade. Comenta aí no chat ao vivo. Alguns dos amuletos são velhos, and some are new. E alguns são novos. Vamos reescutar essa frase novamente. Oh my God. Some of the charms are old and some are new. That's a musical note. A violin. Aqui ele diz o seguinte. That's a musical note. A violin. Preste muita atenção, por quê? Porque isso aqui tem a ver com o contexto do filme. Eu falei que eu não ia dar spoiler aqui, mas é muito difícil, né, não explicar certos detalhes. Ela é uma personagem americana que foi estudar música em Londres. Em um dos reformatórios mais famosos de Londres, ela havia acabado de se formar. E quando ele coloca ali, né, uma nota musical, um violino, que é o que ele está dizendo ali, né, that's a musical note, é uma nota musical. Na verdade, essa é uma nota musical. Uma coisa muito importante para nós ressaltarmos aqui, uma coisa que às vezes até entra em crise dentro do inglês, né? Esse termo aí, ó, that, ele pode significar aquele ou aquela. Ele é um demonstrativo muito comum dentro do inglês. Geralmente utilizamos ele para representar coisas que estão
distantes. Por exemplo, that's a car. Aquele é um carro, né? Aquilo é um carro. That's a house. Aquela é uma casa. Ou, por exemplo, that's my cell phone. Aquele é o meu celular. Geralmente o demonstrativo that é utilizado para demonstrar coisas, para apontar coisas que estão próximas ou distantes. Só que tem um detalhe muito importante, né? That é geralmente utilizado para coisas que estão longe. Geralmente o termo que você usa para coisas que estão perto, que seria o demonstrativo this, é este aqui, ó. Aí eu te pergunto, por que que ele não usou este aqui, ó? This. Por que que ele não usa this? Por que que ele usa that's a musical note? Afinal, ele tá segurando a pulseira, tá próximo dele. E são coisas que muitas vezes intrigam em inglês. Sim, sabe por quê, gente? Porque eu já entrei centenas de vezes na sala de aula para ensinar isso aqui, ó, para ensinar que this é para coisas que estão perto e that é para coisas que estão longe. Só que isso aqui não é uma coisa 100% concreta, como vocês podem ver. Aqui tem um exemplo de um nativo pronunciando isso com that. That's a musical note. Literalmente você não vai traduzir para aquele, não, você vai traduzir para essa. Essa é uma nota musical, né? Tanto faz esta ou essa, tá? Entenda isso, tá? Não é que essa é distante, esta é perto, não. Dentro do inglês não tem diferença. Muitas vezes você vai ver that is para uma coisa que está perto, está perto. Então, quando ele diz that's a musical note, ele está dizendo esta é uma nota musical. That's a musical note. Repete comigo aí. That's a musical note. That's a musical note. E depois a violin, um violino, que é o instrumento que ela tocava no filme. That's a musical note, a violin. Some of the charms are old and some are new. That's a musical note. A violin. Olha, eu falei que eu não ia dar spoiler, mas eu preciso dar um spoiler. O que acontece aqui nesse filme é o seguinte. Ele não valorizava ela, ela morre, e aí ele vai dormir. No dia seguinte ele tem a chance de fazer tudo novo, tudo diferente, tratar ela de um jeito diferente, fazer tudo aquilo que ele não havia feito por ela. A história do filme é isso, eu vou contar só até aqui, certo? Então, a história é sobre um homem que não valorizava a sua namorada, ele só valorizava o trabalho, e aí ela morre, e aí no dia seguinte ele acorda, ela tá lá do lado dele, ele realmente tem a segunda chance de fazer tudo que ele não fazia antes. Então, por isso que realmente é um filme muito romântico. Mas, só para você entender o contexto, tá? Que ele tá aprendendo a valorizar um momento como esse, que era uma coisa que ele não fazia antes, né? That's a musical note. A violin. Então, that's a musical note, a violin. Esta é uma nota musical, um violino. This one's a flower. E ele fala this one. Aqui perceba, ele usou já o demonstrativo this, indicando perto. E quando ele diz this one, é como se fosse assim, este aqui, ó, this one. Entenda uma coisa, quando você quer falar assim, ó, aquele ali, that one. Esse aqui, this one. Então, this one is a flower. Este aqui é uma flor. This one is a flower. Preste atenção, vamos ouvir essa frase novamente. That's a musical note. A violin. This one's a flower. This one is a flower. Repete comigo aí. This one is a flower. This one is a flower. This one is a flower. But there's no sense in that at all, except it was exquisite. But there's no sense in that at all, except it was exquisite. Preste muita atenção aqui, porque aqui nós temos um termo bem diferente do comum, tá? Nós temos ali um termo que é o exquisite, só que ele puxa muito pro britânico, né? Exquisite. Olha só, eu vou voltar para você ouvir novamente comigo. That's a musical note. A violin. This one's a flower. But there's no sense in that at all, except it was exquisite. Preste muita atenção. Quando ele diz but, significa mas. E aí depois ele diz there's no sense. Significa não há sentido. There's no sense.
In that. In that significa nisso. There's no sense. Aquele there's é uma contração de there is. É o there to be, indicando o verbo haver. Portanto, mas não há. There's no sense. Não há sentido in that at all. Vamos traduzir aqui palavra por palavra. Preste muita atenção. But there's no sense in that. Ao pé da letra até aqui, mas não tem sentido nisso. E aquele at all é como se fosse nem um pouco. Claro, você não vai colocar nem um pouco aqui no final, senão vai ficar assim. Mas não há sentido, mas não tem sentido nisso. Não há sentido nisso nem um pouco. Vai ficar estranho, né? Mas não há sentido nisso nem um pouco. Você pode traduzir para mas não tem nenhum sentido nisso. É importante você entender que at all, claro, aqui ele fala at all, um pouco mais britânico, né? Preste atenção. Violin. This one's a flower. But there's no sense in that at all, except it was exquisite. Então ele tá dizendo o seguinte, mas não tem sentido nisso tudo. E esse at all é tipo nem um pouco. Então você pode trazer esse at all lá pro meio da frase como um tipo de nenhum. E aí você pode traduzir para, mas não há sentido nenhum nisso tudo. E aí no final ele diz except. Significa exceto, literalmente, except. Exceto. E depois it was. E aí ele cita esse termo aí que ele fala exquisite, né? Exquisite no americano, exquisite no sentido britânico. Mas vamos lá, o que esse termo significa? Algo como requintado, esse exquisite, mas você pode traduzir também para exótico, primoroso, extraordinário. Então é uma coisa realmente fora do comum, tá? Exótico aqui é num contexto positivo, tá? Não é exótico de algo que é esquisito, não. Isso aqui não é esquisito, tá? Eu sei que parece esquisito, mas não é esquisito, tá? Isso aqui é um falso cognato. O que é um falso cognato? Falso cognato é uma coisa que parece uma coisa, mas não é. Então, exquisite, você pode traduzir para exótico. Algo que é requintado, delicado. Olha, delicado seria o termo ideal. Se eu não me engano, esse filme aqui, acho que no português, no dublado, ele usa o termo delicado. E ele diz o seguinte, mas não há um sentido nisso, não há nenhum sentido nisso tudo, exceto que é delicado. Nesse caso aqui, não é no sentido de é delicado, é no sentido de passado, porque tá it was exquisite. Então, que foi delicado, né? Exceto que foi delicado. Então, traduzimos essa frase toda para, mas não tem sentido nenhum nisso, exceto que foi delicado. Se referindo ao quê, gente? Se referindo ao amuleto da flor, né? A violin. This one's a flower. Então, e essa é uma flor. Bom, ele explicou ali coisas que tem a ver com o contexto dela, a nota musical, o violino. Isso aqui é uma flor. Tá, e ele explica o porquê da flor, né? But there's no sense in that at all, except it was exquisite. Mas não tem sentido nenhum nisso, exceto que foi delicado. Much like yourself. Much like yourself. Preste muita atenção, porque se você juntar much com like, você pode traduzir para muito parecido. Geralmente você tem o like como no sentido figurado, para você representar que algo se parece com algo, né? Então, quando ele diz much like yourself, é muito parecido com você mesma. Much like yourself. Importante entender que yourself significa o pronome reflexivo. Você mesma. Você não precisa traduzir para você mesma. Você pode traduzir para muito parecido com você. Much like yourself. Vamos ouvir essa cena até aqui. Até o momento já foram 30 segundos. Let's go. Close your eyes. Happy graduation. Oh my God. Some of the chimes are old and some are new. That's a musical note. A violin. This one's a flower.
But there's no sense in that at all, except it was exquisite, much like yourself. Vamos lá, gente, agora para a frase seguinte. Now let's see. Let's see. Vamos ver. Let's see. The train that we took today. The train that we took today. Preste atenção nisso aqui, ó. Temos ali um verbo no passado que é o took. O que significa took? Para quem não sabe, took é o passado do verbo take. Grava aí. Took, take. Take é o verbo que você vai utilizar para você pegar algum meio de transporte. Quando ele diz the train that we took today, ele está dizendo o trem que... E aqui preste muita atenção porque that não significa aquele ou aquela. That, nessa frase, você vai traduzir para que. É isso mesmo. Que. Murilo, você tá me dizendo que that significa aquele ou aquela. Ali depois, anteriormente, você falou que significava isso, esse, essa, porque ele estava se referindo a uma coisa que estava ali na frente dele. E agora você tá me dizendo que that é o quê? Só que. Exatamente, meu amigo, minha amiga. Entenda os usos do that. E olha, that é um conectivo, tá? Ele poderia muito bem ter dito essa frase sem that. Não é obrigatório, tá? Muitos utilizam that no sentido de que é um sentido que a gente utiliza no português o tempo todo. Tipo, foi ele que fez isso. Foi lá que eu aprendi. Esse que no meio, no inglês não é obrigatório. Essa frase poderia ser dita perfeitamente the train we took today. Esse we took today é nós pegamos hoje. Então, você vai traduzir para o trem que nós pegamos hoje. Vamos ouvir essa frase novamente. Now let's see. The train that we took today. The train that we took today. The train that we took today. Preste atenção aí, o jeito que ele pronuncia, tá? Ele fala bem baixinho, mas é muito importante que você repita aqui junto para que a gente consiga extrair o melhor disso. Now let's see. Let's see. The train that we took today. The train that we took today. That's the Eiffel Tower. E aí ele diz, that's the Eiffel Tower. Esta é a Torre Eiffel. Ó, e mais uma vez, that agora para essa. That aqui não é o aquela, aquele, né? Agora é essa de novo, porque tá na mão dele, ele tá segurando a Torre Eiffel ali, ó. Então você vai traduzir para essa. Essa é, that's the Eiffel Tower. Então você não fala Eiffel igual você fala no português, Torre Eiffel. Você vai falar Eiffel Tower. Inclusive, olha só, eu tenho uma bem aqui, uma Eiffel Tower. Eu preciso mostrar para vocês, gente. Olha que bonita. Esse ano eu irei conhecer esse lugar aqui, ó, Eiffel Tower. Só para você entender aqui, quando ele fala that's the Eiffel Tower, ele tá dizendo essa é a Torre Eiffel. Por que você fala o título primeiro? Nós aprendemos dentro do inglês que sempre o título de um determinado objeto, ele vem primeiro. Eiffel, que a gente fala Eiffel, né? Ele fala Eiffel, porque é realmente um sotaque britânico, mas entenda uma coisa, o nome vem primeiro, tá? Porque Tower é a torre, é uma torre, né? Com o título Eiffel. E aí no português você fala Torre Eiffel, no inglês eles falam Eiffel Tower. E aí ele usa o that aqui na segunda linha, no sentido de que, mais uma vez, that aqui significa que. Preste atenção agora no que ele diz. That you've always wanted to see. Eu vou colocar essa frase inteira para vocês prestarem atenção. Olha só. Today. And that's the Eiffel Tower that you've always wanted to see. Gente, eu sei que o áudio tá baixo, eu fiz questão de editar essa cena e aumentar o som, mas eu gostaria que você assistisse isso aqui com fones de ouvido, tá? Para vocês perceberem os detalhes e voltarem aí quantas vezes forem necessárias.
Quando ele diz that you've always wanted to see, geralmente wanted é pronunciado wanted. Wanted to see. Bom, é o verbo querer no passado, né? Nós sabemos então que quando ele diz that you've, é uma contração de que você tem. Ao pé da letra você tem. You have contraiu para you've. Geralmente isso acontece dentro do present perfect. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que você sempre, né? Gente, traduzir isso aqui ao pé da letra é horrível, não dá. Senão você vai traduzir para algo como tem querido ver. Não dá, né? Querido. Piorou. Então, você vai traduzir para sempre quis ver. Preste atenção, o verbo querer aqui ele está conjugado na terceira forma. You've always wanted. Eu estou dizendo que é algo que você sempre quis fazer. É um passado que está conectado com o presente. Uma coisa que você fez, mas ainda continua querendo. Então, não é só que ela quis ver. Não, ela ainda quer ver. É como se fosse assim, ela tem estado querendo ver. É isso. Então, that you've always wanted to see, que você sempre quis ver. Passado conectado com o presente. Entendam o principal sentido aqui do present perfect, a conexão do passado com o presente. That's the Eiffel Tower that you've always wanted to see. Essa é a Torre Eiffel, que você sempre quis ver. E There's a frying pan. this frying pan. Ó, pan significa panela. Frying é o ato do verbo fritar. É isso mesmo. Preste atenção. Fry, se você tirar o ing, ele vai ficar fritar. Fry. Se você falar frying pan, vai ficar panela de fritar. Fala pra mim, como é que você chama panela de fritar? Frigideira. Então você vai traduzir isso aqui pra frigideira. Afinal, frigideira em inglês é literalmente isso. Frying pan. Então, e esta panela de fritar? Esta frigideira. This frying pan. De novo. There's a frying pan. Nessa frigideira. Ela fez uma cara tipo assim, que é isso? Tava indo tão bem, aí de repente você coloca uma frigideira aqui. Olha a cara dela. Entendeu nada, né? You are the only person that I know. E aí ele diz o seguinte, ó. 'Cause you... Preste atenção. 'Cause é uma abreviação de because, que é o porquê de resposta. Ou para você explicar alguma coisa, o porquê daquilo. Então, 'cause, abreviado de because, e se pronuncia desse jeito aqui, ó. Eu coloquei entre parênteses. Because. Muita gente fala because. Esquece, é 2 sílabas só. Because. E aqui melhor ainda, né? Porque nessa frase aqui não é because. É só 'cause. E por que é importante saber a pronúncia dessa palavra? Porque ela termina com um som de Z. Como assim, Murilo? Som de Z? Não é som de E, não é cuzzy, não é cus com som de S, não. É som de Z. Por que é importante saber disso? Porque na hora que você for pronunciar junto, você vai juntar uma palavra na outra. Você não vai falar cause you. Você vai falar cause you. O cause vai juntar com you. E aí vai juntar com are. Vai ficar algo do tipo cause you are. Fala comigo aí. Cause you are. Sabe o que você precisa fazer para você pronunciar isso aqui do modo conectado? Isso aqui, ó. Escreve. Cause you are. Então, o jeito que ele pronuncia. Vamos voltar um pouquinho. There's a frying pan. This frying pan. You are the only person that I know. Because you are the only person that I know.
Porque você é, because you are the only person, a única pessoa that I know. Ele fala that I know, ele não fala that com som de T, ele fala that I know. Isso é muito comum dentro do inglês, tá? Não só britânico, mas no americano também. O that ser contraído apenas para that. That. You are the only person that I know. You are the only person that I know. Repete comigo aí. É isso aí. You are the only person that I know. Você é a única pessoa que eu conheço. Que eu conheço que sabe fazer o quê? Ele diz na sequência, vou colocar a frase toda. There's a frying pan. Because you are the only person that I know that can actually do the flipping thing. Nós já falamos aqui muitas vezes que esse can não é apenas o verbo poder. Ele não é apenas o poder. Além do poder, ele é o conseguir. Além do poder, ele é o saber, no sentido de ter capacidade. Já falamos muitas vezes sobre isso aqui. E eu não canso de falar. Eu falo sempre que can não é apenas o poder. Então não é que pode, that can. Não, você vai traduzir para que sabe ou que consegue. É muito importante entender isso, gente. Porque se eu quero falar aqui que eu sei dirigir, eu posso muito bem falar I can drive. Eu faço questão de sempre usar o mesmo exemplo, né? Eu sei dirigir, eu sei falar inglês. Você quer um jeito mais fácil de você falar eu sei falar inglês do que desse jeito aqui, ó? I can speak English. Ah, mas aí você tá dizendo eu posso falar inglês. Não, você tem que entender o contexto. Em muitos momentos no inglês você vai ver que quando a pessoa quer expressar habilidade, alguma coisa que ela sabe fazer, ela vai usar o can. E tá tudo bem. Ah, mas eu quero usar o verbo know. Se você for usar o know, você vai ter que usar um conjunto de palavras que eu aconselho a você. É muito mais fácil de você esquecer. Você teria que dizer assim, ó. I know how to speak English. Não é só know, tá? Pra você falar que você sabe fazer alguma coisa, tipo assim, eu sei falar inglês, você precisa dizer tudo isso aqui, ó. I know how, eu sei como to speak English, falar inglês. Além de você citar know how, que é o saber como, quando você sabe alguma habilidade, você utiliza assim, know how. Além disso, você precisa citar to, antes do verbo, porque ele tá no infinitivo, no modo neutro. Agora eu falo pra você, lembrar disso dá muito mais trabalho, você precisa simplificar. Ao invés de dizer essa frase inteira, que dá muito mais trabalho, usa isso aqui, ó. I can speak English. Simplifica o seu modo de comunicar. É importante saber isso aqui? É óbvio que é importante, mas para você falar, se você quer simplificar o seu modo de se comunicar, utilize can para falar de habilidades, coisas que você sabe fazer. Você quer fazer um exercício? Faz uma lista de todas as habilidades que você possui, não só relacionada ao inglês, tá? Todas as habilidades que você possui na sua vida. E escreve lá, I can drive, eu sei dirigir. I can draw, eu sei desenhar. I can type on the computer, eu sei digitar no computador. E por aí vai, você começa a escrever aí um monte de habilidade que você sabe. Automaticamente você vai começar a trazer verbo que você conhece e trazer isso para a prática. Não tem coisa melhor do que você pegar um negócio desse aqui e começar a criar frase. Gente, eu criei milhares de frases antes de estar aqui ensinando para vocês. E foi dessa forma, pegar uma situação assim e pronto, eu vou criar frases com can. Eu criei milhares de frases com can. Você pega o termo ali, ó, actually. Aparentemente parece que é atualmente, não é? Actually, atualmente, mas não. Actually é um falso cognato também, e ele significa na verdade, ou de fato. Anota aí para você não esquecer. Actually, na verdade, ou de fato. Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó, você é a única pessoa que eu conheço, né? Voltando aí na frase anterior, ele disse isso, né? Because you are the only person that I know. I'm the only person that I know that can actually do the flipping thing. That can actually do the flipping thing. Ele está dizendo, você é a única pessoa que eu conheço that can,
que sabe ou que consegue, um dos dois, tá? Que sabe ou que consegue, não é o verbo poder. Actually, na verdade, ou de fato, do, fazer. Do é o verbo fazer. Então, que sabe ou que consegue de fato fazer. E aí ele fala aí, the flippin' thing. Se referindo a uma coisa, literalmente coisa, porque thing significa coisa, que ela sabe fazer de pegar uma panqueca, girar ela pro alto e cair na frigideira de novo sem derrubar. Bom, é uma coisa íntima ali que ele conhece sobre ela, é uma coisa que mostra ela fazendo no início do filme, ela jogando o negócio pro alto. Enfim, gente, só para vocês entenderem aí esse ponto importante aqui. Flipping thing é o ato de, aquele negócio de girar. Sabe quando você vai falar assim no português? Aquele negócio de escrever, aquele negócio de falar, aquele negócio de... E você tá falando aquele negócio, aquela coisa, né? Literalmente você usa assim, the flipping thing. Enfim, fica aí a dica para vocês. Para quem não sabe, flip é o verbo virar, tá? Então, por exemplo, you need to flip your page. Você precisa virar a página. É claro que a gente não usa flip para virar a página, a gente usa o turn, tá? Mas flip é o ato de você virar, né, uma coisa do avesso. Então, por exemplo, flip your eggs. Vire seus ovos. Flip your eggs. É um exemplo, tá? Geralmente para comida se usa muito o termo flip. Então, quando ele fala aqui the flipping thing, aquela coisa de virar. Aquela coisa de jogar e cair. Enfim, é isso que ele tá dizendo. Por isso que tem uma frigideira ali em um dos amuletos, né? You are the only person that I know that can actually do the flipping thing. É isso aí. Vamos para a próxima frase. And this one's a heart. My heart. Aqui, ele foi ainda mais romântico, né? And, e, This one's a heart. este aqui, this one is a heart. Este aqui é um coração. My heart. My heart. Você percebe que o T nem sai na fala dele, né? And this one's a heart. Aqui sai. This one's a heart. O T saiu. Este aqui é um coração. My heart. Não saiu aqui. A mesma palavra, pronúncias diferentes. O que nos enfatiza uma coisa que eu sempre falo aqui. A força da palavra está no início e não no final. Você não precisa se preocupar em eu preciso citar a consoante final. Não é importante, tá? Não é o mais importante sobre uma palavra. Exemplo, você vai ver várias vezes and ser pronunciado só N, porque a força está no começo da palavra e não no final. Ah, mas se eu pronunciar sem o D, as pessoas vão ficar sem entender? Obviamente que não. Se eu falo you and me, eu não preciso do D para a pessoa perceber que é você e eu, you and me. É isso. Muitas vezes você não vai ver a consoante no final da palavra, e aí você vai entrar em crise. Poxa, mas não foi assim que eu aprendi. Bem-vindos ao inglês da vida real. Então, este aqui é um coração. Meu coração. This one's a heart. This one is a heart. Tudo junto, this one's a heart. This one's a heart. Pronuncia comigo aí, vai lá. And this one's a heart. This one's a heart. This one's a heart. My heart. My heart. It's yours now. It's yours now. Ele tá dizendo, é seu agora. It's yours now. Bom, aqui uma coisa que eu já falei, né, sobre isso. Ele poderia ter dito, it is your heart now. Certo? Ele poderia ter dito dessa forma aqui, ó. Eu vou escrever aqui para vocês. Ele poderia ter dito assim.
It's your heart now. É seu coração agora. Só que ele já disse a palavra heart 2 vezes. Para não ficar repetitivo, o que ele fez? Ele comprimiu your heart para aquele termo yours. It's yours now. É seu agora. Então entenda uma coisa, aquele yours ali com S não tem nada a ver com plural, tá? Entenda uma coisa, não tem nada a ver com plural. Isso aqui é um pronome possessivo, tá? Antes era um adjetivo possessivo, que é o your, e agora passou a ser um yours, que virou um pronome. Então, it's yours now. É o seu agora. Você pode traduzir para é seu. It's yours now. Mas, tecnicamente, este é o seu agora. It's yours now. É isso que ele tá dizendo. Dando o coração para ela, né? It's yours now. That is so romantic, guys! Olha, eu vou ter que dar mais uma sugestão de filme para vocês assistirem. Gente, esse filme ele é realmente difícil de achar para assistir em inglês, tá? Ele não tem na Netflix, não tem no Prime, não tem no HBO, não tem no Disney, não tem lugar nenhum. Você vai achar ele aqui no YouTube, dublado para assistir em uma qualidade muito baixa. A não ser que você baixe da internet ou assista em algum site estrangeiro com 50 mil propagandas aí. Mas é um filme muito bom. É realmente difícil de achar esse filme em inglês, tá? Eu realmente não achei. Mas se você não achar, tá perdoado. Assista esse filme dublado. Ele traz uma grande lição de vida sobre você valorizar as pessoas que estão próximas, sobre você valorizar momentos, sobre você valorizar o amor da sua vida. E fica aqui a minha sugestão de filme para vocês. Bom, gente, nós vamos finalizar essa aula, então, assistindo essa cena sem legenda alguma. Eu gostaria que você comentasse aqui o que você achou dessa aula até aqui, e se agora sem legendas vai ficar um pouco mais fácil de entender tudo o que nós analisamos aqui. Vamos lá. Close your eyes. Happy graduation. Oh my God. Some of the chimes are old and some are new. That's a musical note. A violin. This one's a flower. But there's no sense in that at all, except it was exquisite, much like yourself. Now let's see. It's the train that we took today. And there's the Eiffel Tower that you've always wanted to see. And there's a frying pan. Because you are the only person that I know that can actually do the flipping thing. And this one's a heart. My heart. It's yours now. É isso aí, people. Olha, agora eu quero falar aqui com você que está aqui me assistindo. Você que tem anseio em aprender inglês, o inglês da vida real, para você se comunicar, para você fazer uma declaração de amor como essa que você acabou de assistir aqui. Você que tem interesse em dominar o inglês, tanto americano quanto o britânico, gírias, expressões, frases do cotidiano, frases do dia a dia, como criar perguntas, como criar respostas, como fazer frases afirmativas, como fazer frases negativas, como dominar o gerúndio do inglês, como dominar o verbo to be, o dare to be, aliás, as preposições in, on, at, to, for, dentre diversas outras estruturas essenciais
básicas do inglês, eu quero te convidar a conhecer a jornada do Basic Level. É isso aí, o meu curso básico está disponível para você que quer começar no inglês, dar os seus primeiros passos, aprender o inglês essencial para você começar uma comunicação dentro do inglês. 60 aulas para você fazer em um mês, no máximo 2 meses. Se você fizer uma aula por dia, em 2 meses você vai dominar o básico do inglês. Você pode pensar que o básico é o conteúdo easy, para iniciante, o mais fácil de todos. Eu não falo que é o mais fácil, eu falo que é o essencial. Afinal, o termo básico, ele vem do termo base. A primeira coisa que você precisa para você dominar o inglês, por exemplo, essas estruturas que você viu aqui hoje, tirando algumas delas, grande parte, 90%, são básicas. Estruturas que são essenciais você conhecer para você primeiramente entender uma cena como essa. Então eu gostaria que você que está aqui me assistindo, clicasse aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/basic level. Só para você entender, a jornada do Basic Level custa apenas R$ 97, ok? O curso básico custa esse valor aí, ó, R$ 97. Este é o valor completo dele para você ter acesso vitalício. O que é acesso vitalício? Você vai ter acesso para sempre. Ah, você vai tá me dizendo que eu vou ter que estudar esse negócio para sempre? Obviamente que não. Mas você sempre vai poder ter acesso às aulas, incluindo as futuras atualizações, porque a gente está sempre melhorando o conteúdo, atualizando as aulas, e você sempre vai ter acesso a esse conteúdo atualizado. Então, literalmente, você vai pagar R$ 97 uma única vez e vai ter acesso a esse pacote de aulas forever, para sempre. Fica aqui, então, o meu convite para você conhecer a jornada do meu curso básico chamado Basic Level. Ah, Murilo, mas eu já estou em um nível intermediário, avançado, esse curso não serve para mim? Tudo o que você falou aí, tudo que eles ensinaram nessa cena, tudo que eles conversaram aqui, eu já sei, já conheço, eu quero ir mais além, eu quero dominar a fluência no inglês. Para isso, eu quero que você conheça a jornada do zero à fluência. A jornada do zero à fluência também está com as inscrições abertas. Para quem não sabe, a jornada do zero à fluência é o meu curso completo, que vai do mais básico, do absoluto zero, ao mais avançado, para você entender conversações ainda mais técnicas do que essa. É claro, é uma jornada que eu não falo assim, que você vai ficar fluente em 6 meses, em 3 meses, nem um ano, porque isso não é possível. Mas eu garanto que em pelo menos 2 anos, 18 meses, você seguindo todas as diretrizes, tudo aquilo que nós colocamos dentro da jornada, o passo a passo, fazendo todo o acompanhamento, os exercícios, atividades, eu tenho certeza que você vai chegar lá. Se é o seu sonho se tornar fluente no inglês, se é o seu sonho se comunicar bem, de modo natural, espontâneo, aprender de fato a falar inglês, a não ficar mais dependendo do Google Tradutor, a você realmente entender o inglês da vida real, e não só entender, mas principalmente como utilizar. O que nós fazemos dentro da jornada do zero à fluência é ensinar a como dominar as 4 habilidades: o ler, o escrever, o ouvir e o falar, em todas as estruturas do inglês. Então é um vasto conteúdo, também com acesso vitalício e com o valor promocional de 12 vezes de R$ 100. Então fica aqui as 2 opções para você conhecer o curso básico, R$ 97, o valor completo dele, e a jornada do zero à fluência por 12 vezes de R$ 100 no boleto parcelado, tá? Nós abrimos a opção de boleto parcelado para você entrar nessa jornada. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. E olha, não deixe essa oportunidade para depois, tá? Se você tem o sonho de aprender inglês, dominar as 4 habilidades, essa jornada é para você. Você tem o sonho de falar inglês fluentemente?
Dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar, as inscrições estão abertas para a jornada do zero à fluência. Um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Nessa jornada você vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos, onde eu acompanho cada aluno individualmente. Nessa jornada eu serei o seu mentor, o seu professor e te ajudarei em cada passo dentro dessa jornada rumo à fluência. Por apenas 12 vezes de R$100 no boleto parcelado, você vai poder embarcar nessa jornada com acesso vitalício. Chegou a hora de você aprender o inglês da vida real de modo gradativo, sair desse modo de conteúdo aleatório da internet. O link para se inscrever se encontra aqui na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do zero à fluência. Você que tem interesse em parcelar até 12 vezes de R$100 no boleto ou Pix, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link lá dentro dessa página, você vai encontrar um link que vai te encaminhar diretamente para o meu WhatsApp. Lá você vai falar diretamente comigo e vamos embarcar nessa jornada do zero à fluência. Portanto, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade de você construir a sua fluência do modo mais divertido, mais eficiente possível. Eu quero te ajudar nessa jornada do zero à fluência. Clica no link aí e eu te espero do outro lado. Bora! Por acaso você está começando no inglês? Talvez dando os seus primeiros passos, buscando saber por onde começar, o que aprender primeiro, ou talvez já faz muito tempo que você estudou inglês e você se sente hoje enferrujado na língua. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Eu desenvolvi um pequeno curso chamado Basic Level, um curso de apenas 60 aulas para você dominar o nível básico do inglês em apenas um mês. Você vai dominar presente, passado, futuro, como criar perguntas, como criar respostas, como se comunicar com as estruturas bases do inglês, as estruturas essenciais, o necessário para você ter um bom nível de comunicação. E além disso, você vai ter suporte diretamente comigo. O valor do curso é apenas R$97. Isso mesmo, R$97. Não é mensalidade, você não paga esse valor todos os meses, não. Você vai pagar esse valor uma única vez, R$97, e assim você vai ter acesso ao curso para sempre. Acesso vitalício, incluindo as futuras atualizações. Esse valor, essa oferta é por tempo limitado. Portanto, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/basic level, e cai para dentro da jornada de aprendizado, onde você vai aprender as estruturas bases, essenciais da língua inglesa. Eu te espero lá. É isso aí, people! Olha, eu quero frisar uma coisa muito importante aqui. As vagas, elas são limitadas e elas estão encerrando. Assim que encerrarem, nós vamos fechar as matrículas e aí vai demorar só 2, 3 meses adiante para nós abrirmos novamente. Em 2, 3 meses à frente, você já pode ter dominado o nível básico inteiro. Então não deixa para depois, não deixa para amanhã, não deixa para semana que vem. Pare de procrastinar. E fica aqui a pergunta para você. O seu eu, daqui 60 dias, está satisfeito com a decisão que você tem tomado hoje? Pelo amor de Deus, pare de deixar para depois, pare de deixar para amanhã. Faça um teste, você que está aí em dúvida. Será que eu entro? Será que realmente vai me ajudar? Será que realmente vai me ajudar a conversar em inglês? Será que realmente vai me ajudar a falar inglês? Faz um teste, você pode entrar lá, testar, e se você não gostar, não tem problema, a gente devolve o investimento para você. Se de repente vai que você não se identifica com o método, vai que não era aquilo que você esperava, não tem problema nenhum, tá? Entre lá, faça um teste, e se você não gostar, não tem problema, a gente devolve o investimento aí para você. Por favor, clique aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/basic level,
conheça o curso básico e também conheça a jornada do Zero à Fluência. Muito obrigado pela atenção, você que esteve comigo aqui até o final dessa aula. Corre lá no Instagram, teacher.murilo, me segue lá, me mande uma mensagem, me mande o seu feedback, o que você tem achado dessas aulas. Muito obrigado pela sua atenção e tamo together!